recomeçar então a nossa aula. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns livros. Este aqui, Descobrindo a Castidade, é um livro que eu pedi a Deus para não morrer antes de poder publicá-lo. Graças a Deus ele atendeu às minhas orações. O livro contém o que eu desejaria dizer aos jovens e aos casais sobre essa virtude, que regula o instinto de procriação ou instinto sexual de acordo com a razão e de acordo com a graça sobrenatural. Há outros livros importantes. Este aqui é o de George Scala, Ideologia de Gênero, que nós citamos ao falar sobre o que é homem e o que é mulher. É um advogado argentino pró-vida, muito inteligente. Este livro agora é traduzido em português. Este aqui, De Volta ao Lar, é de uma ex-feminista radical, Mary Pride. De Volta ao Lar, do feminismo à realidade. Ela era uma engenheira química de carreira brilhante, descobriu que ser mulher é ser mãe e que o lugar da mãe privilegiado é o lar. Resolveu deixar tudo, jogar fora os anticoncepcionais que ela usava e dedicar-se ao lar. Aí ela conta o que ela descobriu quando fez isso. Inclusive os 9 filhos que ela gerou. Mas a alegria que ela encontrou naquele ambiente, que é bem diferente do que passavam para ela, uma prisão, um ambiente onde você não tem autorrealização, onde você não pode se expandir. Ela conta exatamente o contrário, como foi que ela encontrou o lar como sendo o lugar dela. E ela tenta explicar isso para as outras que ainda não fizeram essa descoberta. De Volta ao Lar. Este livro é do IPPF, a Multinacional da Morte, é do mesmo autor de Ideologia de Gênero, o advogado George Scala. IPPF é a Federação Internacional de Planejamento Familiar, é a maior rede privada de abortos, esterilização e anticoncepção, espalhada pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. A filial brasileira da IPPF chama-se Benfam. George Scala, neste livro, conta as origens, o desenvolvimento e o modo de ação da IPPF em todo o mundo. E ele faz com uma propriedade que não se encontra em outros livros, inclusive propriedade de linguagem. Vale a pena ler esse livro em português, havia só em espanhol. Essa edição brasileira vale a pena a gente ler. A alma do embrião humano. A questão da animação e o fundamento ontológico da dignidade de pessoa do embrião. Esta foi a minha tese de doutorado em bioética. Vamos falar um pouquinho dela adiante. Sobre o momento em que a alma humana é criada e infundida. Esta cartilha, Keys to Bioethics, Chaves para a Bioética, foi distribuída em 2013 na Jornada Mundial da Juventude. E ela é muito didática pelas figuras, pela distribuição dos textos, pela linguagem. Vale a pena adquiri-la como material de aprendizado. Nós tínhamos falado sobre a vida vegetativa, a sensitiva e a vida intelectiva, que é a nossa, que tem um princípio espiritual, que é a alma racional, que é irredutível à matéria, que é criada por Deus e que subsiste após a morte. Agora vamos falar sobre a ética. A ética
é a ciência normativa dos atos humanos. O que quer dizer normativa? Diretiva. Ela guia, ela diz como deve ser, ela dá regras. Mas ela dá regras sobre os atos humanos à luz da razão natural. Se é à luz da razão natural, vocês vão me perguntar, por que, padre, você está lendo a Bíblia, que pertence à revelação sobrenatural? Por que você não está fazendo ler as encíclicas do Papa? Não é só mediante a razão natural que nós vamos estudar bioética? É verdade. Só que aprove a Deus revelar aquelas coisas que não são inacessíveis à razão natural, mas que nós só alcançaríamos com muita dificuldade. Não todos, mas só alguns alcançariam, e ainda assim misturados com erros. Então Deus resolveu revelar certas verdades, por exemplo, a liberdade do homem, a imortalidade da alma, a existência de Deus, que nós podemos ter acesso pelo simples uso da razão, mas com dificuldade, com mistura de erros. E às vezes nem todos conseguem chegar lá. Assim, com a revelação divina ficou mais fácil. Todos passaram a ter acesso com facilidade e sem erros, sem mescla de erros. A Igreja, dizia o Papa Paulo VI, é perita em humanidade. Por isso, quando ela fala sobre os mistérios revelados, como a Santíssima Trindade, a encarnação e a redenção, ela fala daquilo que Deus falou, mas ela também pode falar das verdades naturais, porque a verdade não contradiz a verdade. Aquilo que eu posso alcançar pela razão não contradiz aquilo que eu posso alcançar pela revelação divina. Então nós vamos usar também das fontes do Magistério da Igreja e da Sagrada Escritura neste nosso curso. Então, ética é a ciência normativa dos atos humanos à luz da razão natural. Ao contrário das outras ciências humanas, como a psicologia ou a sociologia, que estudam como o homem se comporta, a ética estuda como o homem deve comportar-se. Ora, como é que o homem deve comportar-se? O homem deve comportar-se conforme ele é. Porque, segundo uma máxima filosófica, o agir segue o ser. Em latim, agere sequitur esse. O agir do homem deve seguir o seu ser racional, assim como o agir do cachorro deve seguir o seu ser canino, au, au. Mas o homem não é um cachorro, por isso ele não late. O cachorro não é homem, por isso ele não raciocina. O agir segue o ser. É à luz da razão natural que a ética descobre as leis que devem reger os atos humanos. E o que é a bioética? Bioética é a parte da ética que regula o comportamento humano no que se refere diretamente à vida e à saúde. Esta é a bioética. Todo bioeticista é também um eticista, mas é um eticista especializado no que se refere à vida e à saúde, o que serão os senhores. Mas se eu disse que a ética é a ciência normativa dos atos humanos, à luz da razão natural, eu preciso saber o que é um ato humano? A definição está aqui. Ato humano é o ato praticado pela vontade humana iluminada pela inteligência. Para o ato humano, portanto, concorre a vontade livre e a inteligência que conheceu o objeto escolhido pela vontade. Isto é um ato humano. Para que um ato seja humano, é preciso que o homem entenda seu objeto e o escolha livremente. São atos humanos: andar, comer, trabalhar, sorrir, roubar. Roubar é um ato humano. Matar. Já perceberam que os atos humanos podem ser bons ou maus? Se não houver o concurso da inteligência e da vontade, não há ato humano, actos humanos, mas apenas ato do homem, actus hominis. Vamos fazer uma diferenciação aqui.
O actus humanus, ou ato humano, é aquele que ocorre com o concurso da inteligência e da vontade. Ao contrário, o actus hominis, ou o ato do homem, é o que ocorre sem o concurso de uma dessas faculdades ou de ambas. São atos do homem, mas não humanos. O levantamento de uma perna quando o joelho sofre uma martelada. Como é que é o nome daquele osso do joelho que antigamente se chamava rótula? Agora mudaram para patela. Antes falava-se de reflexo rotular. Agora deve ser reflexo patelar. O joelho se levanta, mas você não quer que ele se levante, não depende da sua vontade. Isso não é um ato humano, isso é um ato do homem. E se é um ato do homem, mas não humano, você não é responsável por ele. Os atos do homem não são bons nem maus, eles não têm moralidade. Se, por exemplo, ao sofrer uma rajada de vento, o seu olho fecha, isso também é um ato do homem, não é humano, porque você não é responsável por isso. Se enquanto você está sentado aqui assistindo a aula, o seu coração está batendo e o seu estômago está digerindo a comida, você não tem nenhum controle sobre isso. Isso não são atos humanos, mas são atos do homem, né? São atos do homem a digestão, atos do homem o sangramento menstrual. Uma pergunta interessante: o aborto é um ato humano ou ato do homem? Gessé, a sua resposta foi depende. Se for um aborto espontâneo, é um ato do homem. Se for um aborto provocado, é um ato humano, porque ocorre com o concurso da inteligência e da vontade. Excelente. Confundir as duas coisas é o que confunde aquela mulher que se sente culpada de um aborto espontâneo. Você tem que explicar para ela: minha senhora, a senhora não cometeu um ato humano. O que houve na senhora foi um ato do homem. Não confundir o actus humanus com o actus hominis. Ela está fazendo essa confusão. Mas vocês que são bioeticistas não vão fazer. Graças a Deus. O objeto da ética é exclusivamente os atos humanos, tá? Os atos humanos, como vocês já perceberam, podem ser bons ou maus. Bons quando são praticados de acordo com a reta razão. Maus, como são praticados em desacordo com a reta razão. Os atos bons tendem ao fim último do homem, que é Deus, e a felicidade em Deus. Os atos maus não são ordenáveis a Deus, afastam-nos de Deus e não nos levam à felicidade em Deus. Podem nos conduzir a um prazer transitório em alguma criatura de Deus. Só. A qualidade boa ou má dos atos humanos chama-se moralidade. Portanto, se eu perguntar na prova quais são as moralidades ou quais são as espécies de moralidade de um ato humano, a resposta: duas: má e boa. Mas para você saber se os atos humanos são bons ou maus, você tem que examinar os elementos ou as fontes da moralidade. E essas fontes são três: o objeto da ação, o fim do agente e as circunstâncias. O objeto da ação também é chamado finis operis. Repitam. Finis operis. O fim do agente também é chamado finis operantes. Repitam. Finis operantes. Ou intenção, tá? Um ato moralmente bom, vamos ler isso do Catecismo da Igreja Católica, por favor? Alguém tem aí para poder indicar? 1755. Vamos abrir o Catecismo neste número e lê-lo, tá? Atos bons e atos maus. O ato moralmente bom supõe a bondade do objeto, da finalidade e das circunstâncias.
O ato moralmente bom supõe que sejam bons o objeto, a finalidade e as circunstâncias, ou seja, as três fontes da moralidade têm que ser boas. Não basta que uma delas seja boa, por exemplo, a intenção. Por exemplo, o objeto da ação. Não, as três têm que ser boas. Por quê? Segundo um provérbio latino, bonum ex integra causa, malum ex quolibet defectu. O que quer dizer isso? O bem provém de uma causa íntegra. O mal provém de qualquer defeito. Exemplificando, para que alguém goze de saúde, não basta que os pulmões estejam bem, ou que o coração esteja bem, ou que o seu cérebro esteja bem, ou que os ossos estejam bem. A saúde requer que os elementos do corpo estejam simultaneamente bem, todos eles. A saúde, que é um bem, exige uma causa integral. Ao contrário, para que alguém esteja doente, não é preciso que todos os seus órgãos sejam doentes, calma. Basta um defeito em qualquer um deles para caracterizar uma doença. A doença, que é um mal, provém de qualquer deficiência orgânica. Em suma, se houver maldade em apenas uma das fontes da moralidade, o objeto da ação ou a intenção do agente ou as circunstâncias, o ato será moralmente mal. Basta um para acabar com a história. Vamos usar de álgebra. Vamos fazer de conta que 1 quer dizer bom e que 0 quer dizer mal. E vamos chamar a moralidade do ato humano com a letra M. Vamos chamar a moralidade do objeto de MO. A moralidade da intenção ou do agente de MI. E a moralidade das circunstâncias de MC. Agora eu pergunto, como é que eu calculo M? Será que eu vou somar os três? Não, eu não vou somar, porque se eu somasse, para que M fosse 1, ou seja, bom, bastaria que um dos três fosse 1, ainda que os demais fossem 0. Então, o certo não é somar, o certo é multiplicar. Vamos então multiplicar. Ou seja, para que M seja 1, para que um ato seja moralmente bom, eu tenho que ter a moralidade boa, a moralidade do objeto boa, a moralidade da intenção boa e a moralidade das circunstâncias boa. E se uma dessas for 0, a moralidade vai ser 0. Se um desses três elementos for mal, o ato será moralmente mal, porque o bem provém de uma causa íntegra e o mal de qualquer deficiência. Claro? Agora vamos destrinchar cada uma dessas fontes da moralidade. O que é o objeto da ação? O objeto da ação é a matéria do ato humano. Vamos escrever aqui para vocês entenderem. O objeto da ação é a matéria, tá? É o elemento material do ato humano. É a coisa que o ato realiza diretamente por si mesmo. Exemplificando, o ato de dar esmolas dirige-se por si só a auxiliar os necessitados, o que é moralmente bom. Então, se eu perguntar qual é a moralidade do objeto de um ato de dar esmolas, essa moralidade é boa. Ao contrário, o ato de mentir, que tende a contradizer a verdade, é moralmente mal. Então, se eu perguntar qual é a moralidade do objeto de um ato de mentir, a moralidade é má. Não se está perguntando aqui o que o agente pretende ao dar esmola. Se ele pretende saciar a fome alheia ou ser elogiado pelos outros. Não se está perguntando, porque isso é a intenção do agente, é outra fonte da moralidade. E também não se está perguntando o que o agente quer ao mentir. Se ele quer difamar o próximo,
ou se ele quer evitar uma discórdia, isso é a intenção do agente. Isso é subjetivo. Estamos falando do fim objetivo, objeto da ação. O que a ação tende por si mesma? O fim do agente, finis operantes, ou intenção, é uma segunda fonte da moralidade. O objeto é o fim da obra, finis operis, a primeira fonte da moralidade. Então vamos colocar aqui o objeto, a intenção do sujeito, que é o finis operantes, tá? A intenção do agente. Objeto da ação e a intenção do agente. Este é o elemento formal, é a forma do ato humano. O objeto da ação é a matéria, a intenção do agente é a forma. Se o objeto formal, a intenção do agente não pode justificá-lo. Assim, a mentira, a blasfêmia, o adultério e o homicídio são objetos moralmente maus, que não se tornam bons quando o agente os pratica com boa intenção, tá? Então, se a intenção aqui for 1, mas o objeto for mal, o objeto for 0, a moralidade será 0. Vamos para a intenção agora. A intenção é o elemento formal do ato humano. É o fim a que o agente se propõe, o finis operantes, quando pratica uma ação. Nem sempre a intenção, que é o fim subjetivo, corresponde ou coincide com o objeto da ação, que é o fim objetivo, o finis operis. Alguém pode praticar uma ação boa em si, por exemplo, ajudar o inimigo, com um fim exclusivamente mau, para humilhá-lo. Nesse caso, o objeto é bom, o objeto da ação, mas a intenção do agente é má. Alguém pode levar o outro a passear para matá-lo. O fim mau, intenção, vicia qualquer ação, ainda que seja uma ação intrinsecamente boa. Por gentileza, Catecismo da Igreja Católica 1753. Uma intenção boa, por exemplo, ajudar o próximo, não torna bom nem justo um comportamento desordenado em si mesmo, como a mentira e a maledicência. O fim não justifica os meios. Assim, não se pode justificar a condenação de um inocente como meio legítimo de salvar o povo. Ao contrário, acrescentada a uma intenção má, por exemplo, a vanglória, o ato em si bom, como a esmola, torna-se mau. Obrigado. O que eu vou ler agora não é do Catecismo, é da encíclica Humanae Vitae, do Papa Paulo VI. Esta encíclica, publicada em 1968, que trouxe tanta revolta e alvoroço, mas que é uma obra-prima. Falando sobre a anticoncepção, que é um mal intrínseco, não se pode dizer eu pratico anticoncepção com boa intenção, porque a boa intenção não é capaz de justificar esta ação cujo objeto é mal. Então ele dizia, Papa Paulo VI, na encíclica Humanae Vitae, no número 14, nunca é lícito, nem sequer por razões gravíssimas, fazer o mal para que daí provenha o bem. Como isso é tão importante, eu vou pedir para vocês repetirem. Nunca é lícito, nem sequer por razões gravíssimas, fazer o mal para que daí provenha o bem. É o caso da esposa que toma anticoncepcionais para evitar o divórcio, porque o marido não iria aceitar uma gravidez. É o caso de você dizer uma pequena mentira para evitar um grande problema. É o caso de você utilizar o embrião humano para extrair dele células-tronco que iriam ser usadas na pesquisa e terapia de doenças degenerativas. Não se pode. Mesmo que fosse um único inocente que você vai matar para salvar todos os doentes do mundo, não poderia. O fim não justifica os meios. A boa intenção não justifica uma ação intrinsecamente má.
O que dizia São Paulo na carta aos Romanos, Romanos 3:8. É muito importante esse versículo, porque ele é citado muitas vezes para nós não fazermos o mal, a fim de que daí provenha o bem. Romanos 3:8. Inclusive, Santo Tomás de Aquino vai citar esta passagem daqui a pouquinho. Eu estou lendo segundo a Bíblia de Jerusalém. E por que, como aliás alguns afirmam caluniosamente que nós ensinamos, não haveríamos nós de fazer o mal para que venha o bem? Desses tais, a condenação é justa. Santo Tomás de Aquino, citando este trecho de São Paulo, diz a mesma coisa. Mas o que ele está dizendo aqui é citado pelo Papa São João Paulo II na magnífica encíclica Veritatis Splendor, sobre o esplendor da verdade, no número 78, uma encíclica que nós não podemos deixar de ter nem de ler. Número 78, o que diz ele? De fato, é frequente, escreve o Aquinati. Aquinati é o apelido de Santo Tomás de Aquino. Que alguém haja com reta intenção, mas inutilmente, porque lhe falta boa vontade. Como no caso de alguém que roubasse para alimentar um pobre. A intenção é certamente boa, mas falta a devida retidão da vontade. Consequentemente, nenhum mal, mesmo realizado com reta intenção, pode ser desculpado. Como aqueles que dizem, façamos o mal para vir o bem, desses é justa a condenação. Romanos 3:8. É Santo Tomás de Aquino, citado por São João Paulo II na encíclica Veritatis Splendor, número 78. Tá bom? Agora vamos contar uma historinha. Historinha para crianças de todas as idades, tá? Em certa cidade distante daqui, estava sendo construída uma bela catedral, feita todinha de pedras. Centenas de operários moviam-se por todos os lados. Acontece que um dia passou por aquela cidade um ilustre visitante e as autoridades locais convidaram-no para ver a obra. O ilustre visitante observou como aqueles trabalhadores passavam um após outro carregando pedras e resolveu entrevistar 3 deles. A pergunta foi a mesma para os 3, mas as respostas foram diferentes uma da outra. Ei-las: moço, o que você está fazendo? Carregando pedras. Ao segundo perguntou: amigo, o que você faz? Defendo o meu pão de cada dia. Finalmente perguntou ao terceiro: e você, o que está fazendo? Estou construindo uma catedral, onde muitos louvarão a Deus e onde meus filhos aprenderão o caminho do céu. O que há de idêntico nos atos dos 3 operários? E o que há de diferente? Idêntico é o objeto da ação, construir a catedral. O que é diferente é a intenção com que tal ação é feita. O primeiro diz apenas que carrega pedras. O segundo já dá um sentido para esse carregar, que é a subsistência, defendendo o pão de cada dia. O terceiro trabalha com uma intenção maior ainda, que é a glorificação de Deus, que é a evangelização das almas. Assim, o terceiro tem um ato com um valor e um mérito maiores. A intenção, diz o Catecismo 1752, não se limita à direção de nossas ações singulares, mas pode orientar para o mesmo objetivo ações múltiplas. Pode orientar toda a vida para o fim último. Por exemplo, um serviço prestado tem por fim ajudar o próximo, mas pode também ser inspirado pelo amor a Deus, fim último de todas as ações. Catecismo da Igreja Católica, número 1752. Portanto, se nós lavarmos a louça, varrermos o chão,
enxugarmos os pratos, passarmos a roupa com a intenção de glorificar a Deus, tudo adquire um valor enorme. A intenção é muito importante. Mas para que a intenção valha alguma coisa, o que você faz tem que ter um objeto bom. Se é uma coisa boa, a intenção vai valorizar. Se é uma coisa má, a boa intenção não vai justificar. Agora vamos para a terceira fonte da moralidade, que é a circunstância. Ou, no plural, as circunstâncias. As circunstâncias não são a matéria nem a forma do ato, são os acidentes do ato. Circunstância é tudo aquilo que está ao redor. Circumstare, estar em volta. Em volta do ato humano. As circunstâncias não pertencem à matéria nem à forma do ato humano, mas de algum modo atingem esse ato. São chamadas de acidentes do ato. Podem se enumerar como circunstâncias. Costuma-se falar em latim quis, ou quem, a qualidade ou a espécie da pessoa agente. Quem foi que fez isso? Foi uma criança ou um adulto? Foi um chefe ou foi um subordinado? Foi um pai de família ou foi o filho dele? Quem foi que fez? Esse quem é uma circunstância que também afeta o ato, não justificando o que é mal, mas podendo agravar ou diminuir a maldade ou a bondade de um ato. Quid, o que? É a qualidade ou a quantidade do objeto. Alguém furtou algo. Furtou o quê? Foi ouro ou foi areia? Foi dinheiro? Foi quanto? R$1 ou 100 mil reais? A qualidade ou a quantidade do objeto. Ubi, o lugar. O que você fez? Você fez isso onde? Você fez em sua casa ou fez em lugar público? Você fez na rua ou você fez dentro da igreja? Certas coisas, se feitas em lugar sagrado, adquirem uma gravidade maior. Quibus auxilius, com auxílio de quê? São os instrumentos usados no ato. Uma pessoa matou a outra. Matou como? Matou por meio de asfixia e tortura? Matou de que modo? O que foi que ela usou para matá-la? Foi um revólver? Foi uma faca? Foi uma substância corrosiva? Cômodo, de que modo? O modo da ação. Como foi que você fez isso? A ação que você fez foi feita com violência, foi feita com calma? Foi feita de que maneira? De que modo? Quando? O tempo. Quando foi feito? Foi de dia? Foi de noite? Foi de manhã? Foi há um tempo atrás? Foi recentemente? São circunstâncias. As circunstâncias, incluídas as consequências, são elementos secundários do ato moral. Quem foi que colocou incluídas as consequências? Não fui eu. Porque aqui nesta lista não estão as consequências. Quem colocou foi o catecismo, porque eu estou citando o catecismo. E não é à toa que a Igreja fez questão de incluir as consequências entre as circunstâncias, para combater uma doutrina moral errada, chamada consequencialismo, que faz a moralidade de um ato depender somente das suas consequências, se são boas ou más, ou se são mais boas do que más. Consequência é importante, mas não é tudo. Um ato mau em si, por exemplo, uma mentira, não pode ser praticado. Aí não adianta você verificar se a consequência vai ser boa, se vai ser má. Se é mentira, descarta. O mal nunca se pratica, nem com boa intenção, nem em caso de extrema necessidade.
não temos o direito de praticar o mal. As circunstâncias, incluídas as consequências, são elementos secundários de um ato moral. Contribuem para agravar ou diminuir a bondade ou maldade moral dos atos humanos. Por exemplo, o montante de um furto. Podem também atenuar ou aumentar a responsabilidade do agente. Agir, por exemplo, por temor da morte, faz com que a responsabilidade diminua, se ele agisse friamente. As circunstâncias não podem, por si, modificar a qualidade moral dos próprios atos. Como isso é muito importante e está escrito no Catecismo, repitam, por favor. As circunstâncias não podem, por si, modificar a qualidade moral dos próprios atos. Ótimo. Elas não podem tornar boa ou justa uma ação má em si. Nova citação do Catecismo. É errado, pois, julgar a moralidade dos atos humanos considerando só a intenção que os inspira ou as circunstâncias, meio ambiente, pressão social, constrangimento ou necessidade de agir que compõem o quadro. Existem atos que, por si mesmos e em si mesmos, independentemente das circunstâncias e das intenções, são sempre gravemente ilícitos em virtude de seu objeto, a blasfêmia e o perjúrio, o homicídio e o adultério. Catecismo da Igreja Católica, número 1756. Ou seja, não dá para justificar tais atos que são intrinsecamente maus. Nunca se pode mentir. Às vezes você pode ficar em silêncio. Mas tudo que você falar tem que ser verdade. Silenciar não é mentir. Jesus várias vezes silenciou, por exemplo, diante de Pilatos, diante de Herodes. Não respondia algumas perguntas. Quando pediram a ele um sinal de que ele tinha autoridade para expulsar os vendilhões do templo, ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu edificarei. Mas ele falava do templo do seu corpo. Os outros não entenderam e pensavam que ele falava do templo de pedra. Isso é uma equivocação, uma palavra dita com um sentido, mas que pode ser entendida com outro. Isso também não é mentira. Mas a mentira, no sentido de uma locução contra a mente, você falar aquilo que diferente daquilo que você pensa, é um ato contra a verdade. É um ato contra Cristo, que é a verdade. É um ato indigno de você, que é da verdade, que é filho da luz. Não se pode justificar em nenhum caso. Vamos agora fazer uma espécie de salto para fazer uma leitura bonita e agradável sobre as boas e as más intenções. Tratado sobre as boas e más intenções. Existem 2 provérbios muito famosos que se difundiram por diferentes culturas, mas cujo significado é sempre o mesmo. Em alguns países se diz: a estrada do inferno é pavimentada por boas intenções, e em outros, simplesmente, de boas intenções o inferno está cheio. Naturalmente que existem aqueles que afirmam: quem somos nós para julgar as intenções do coração? E não deixam de ter razão. O problema é que tal expressão geralmente é muito usada para justificar o erro, quando não para explicitamente apoiá-lo. De fato, só Deus pode fazer um julgamento sobre nossos atos e intenções subjetivos. Portanto, o mais apropriado seria dizermos: não sei com que intenção tal pessoa fez ou disse isso, pois ao dizermos que ela agiu bem intencionada, estamos também emitindo um julgamento que muito bem pode ser um julgamento errôneo ou injusto.
Mas voltando ao provérbio em questão, só para termos uma ideia de como ele é verdadeiro, tomaremos por objeto de análise os 10 mandamentos da lei de Deus e veremos como, em nome das boas intenções, esses mandamentos têm sido continuamente transgredidos e escarnecidos. No primeiro mandamento da lei, Deus ordena categoricamente que devemos amá-lo sobre todas as coisas e que não devemos ter outros deuses em sua presença. Ora, mas se lá na epístola de São João está escrito que Deus é amor, e São Paulo, em uma das suas cartas, diz que o amor não é egoísta, então rapidamente nossa mente e coração, que pelo pecado se tornaram facilmente inclinados para o mal, começam logo a construir uma outra imagem de Deus bem diferente do Deus do Decálogo. Imaginamos então que não é bem assim. Deus não pode ser tão rigoroso. Claro que o homem é livre para ter o Deus que quiser, e Deus respeita essas escolhas, porque o homem tem uma capacidade de amar muito ampla e manifesta o seu amor de diversas maneiras. Aí já começamos a dizer que os ídolos dos pagãos são apenas uma outra manifestação cultural, mas que no fundo representam o mesmo Deus que adoramos. Daí começamos a dizer que todas as religiões têm o mesmo valor, e assim começamos a pavimentar a estrada do inferno. No segundo mandamento, Deus ordena-nos que respeitemos com suma reverência o seu santíssimo nome, bem como a dignidade do seu ser e sua ação no mundo. E hoje, ao vermos o nome de Deus ser vilipendiado em peças teatrais sacrílegas, em filmes e novelas blasfemas, quantos de nós não apenas nos permitimos assistir a tais obras, como também elogiá-las? Se alguém protesta, há quem diga que este não passa de um radical que quer violar a liberdade de expressão. Há sempre quem diz que a intenção do autor foi a melhor possível. Tentam justificar tais iniciativas alegando motivos de arte, cultura e história. E os próprios autores dessas obras sacrílegas ainda têm o cinismo de vir a público declarar que não tinham a menor intenção de ofender a fé ou religião de ninguém. E assim se vai pavimentando a estrada do inferno. No terceiro mandamento, Deus nos ordena a guardar os domingos e festas santas, dedicando esses dias a seu culto e louvor. A Igreja, em sua sabedoria milenar e divina, ordena que a melhor forma de cumprir esse preceito é participando do santo sacrifício da missa aos domingos e dias santos. Mas nem precisamos fazer aqui uma lista das desculpas mais comuns usadas por aqueles que, abusando de sua liberdade de cristãos, sempre arranjam um modo de burlar esse mandamento. A verdade é que o domingo, para a maioria dos cristãos, se transformou em um dia de praia, dia da pelada, dia do cinema, dia do namoro, dia do clube. Enfim, dia de tudo e de todos, menos o dia do Senhor. A intenção? Apenas se divertir, afinal ninguém é de ferro. E assim, mais um trecho da estrada do inferno vai sendo pavimentado. O quarto mandamento prescreve a obediência e o respeito por nossos pais. Entre tantos exemplos de como esse preceito vem sendo transgredido em nome das boas intenções, citaremos apenas o exemplo dos filhos que, durante a velhice de seus pais, os isolam em casas de repouso, asilos e outras facilidades, alegando que ali eles terão maior liberdade, maior privacidade e pessoas especializadas para dedicar-lhes cuidados apropriados. Na sociedade materialista e consumida em que vivemos, a maioria das pessoas concorda que tal atitude é sempre movida pelas boas intenções e não pelo egoísmo e pelo comodismo. Para agravar ainda mais essa situação,
Agora, há também aqueles que advogam em favor do direito à morte com dignidade pela eutanásia. Isto para não falar dos famosos mercy killers, ou seja, aqueles que matam os próprios pais doentes por amor, para não vê-los sofrer de uma doença degenerativa. E é assim que mais uma avenida é pavimentada para o inferno. O quinto mandamento é muito claro ao ordenar, não matar. Mas o que dizemos então das desculpas mais estapafúrdias que se usam para justificar a morte de um bebê ainda no útero materno pelo aborto? Imagine que existem até grupos que se autodenominam católicos, advogando o direito que cada mulher tem de decidir se cumpre ou não esse mandamento. Pasmem! Na Conferência do Cairo sobre a população, uma das maiores discussões foi exatamente no sentido de fazer constar na Carta dos Direitos Humanos o direito ao aborto, como sendo um dos direitos humanos. Deus não faz concessões ao prescrever o quinto mandamento, mas os homens bem-intencionados encontraram incontáveis justificativas para abrogar a sua lei. Mata-se por misericórdia, mata-se para evitar o sofrimento, mata-se até por amor. Imagine se no inferno haverá lugar para os assassinos que mataram por motivos passionais. Para os advogados das boas intenções, esses com certeza devem estar gozando da luz do paraíso, afinal mataram por amor e não por ódio. O sexto mandamento nos ordena não pecar contra a castidade, mas de uns tempos para cá, sexo virou sinônimo de amor. E aqui não estamos falando do ato sexual lícito dos esposos, mas sim de toda a sorte de depravação sexual. Tudo é justificado em nome do amor. Homossexualismo, fornicação, pedofilia e muitas outras aberrações. Com todas essas boas intenções, o inferno vai se povoando a uma velocidade incrível, pois segundo o que Nossa Senhora revelou aos pastorezinhos de Fátima, ao mostrar-lhes o inferno, um dos pecados que mais tem levado pessoas para o fogo eterno é justamente o pecado contra a castidade. No sétimo mandamento, Deus nos proíbe prejudicar o próximo nos seus haveres e assim prescreve o mandamento, não roubar. Por incrível que pareça, este é um dos mandamentos que mais encontra justificativas para a transgressão com base nas boas intenções. Rouba-se porque está com fome, rouba-se porque o vizinho possui mais bens do que o outro, o que sem dúvida é uma injustiça. Rouba-se por causa do desemprego. Enfim, motivos é o que não falta. Se fôssemos fazer um levantamento em todas as penitenciárias do mundo, veríamos que todos os ladrões possuem excelentes justificativas para os seus delitos e facilmente chegaríamos à conclusão de que todos agiram com as melhores intenções, pois não tinham como objetivo prejudicar o próximo, mas sim saciar uma necessidade pessoal e urgente. No oitavo mandamento, Deus nos proíbe diretamente dar testemunho falso contra alguém e, por extensão, proíbe-nos qualquer lesão à fama do próximo por detração ou calúnia. Quantas vezes ouvimos pessoas dizerem que não agiram por mal depois de terem praticamente destruído a reputação do próximo? Os meios de comunicação são mestres nessa arte. Os jornalistas alegam que estão apenas cumprindo seu dever profissional, que não havia intenção pessoal de prejudicar esse ou aquele indivíduo, mas apenas de se conseguir um furo de reportagem, ser bem-sucedido profissionalmente. Mas será que tem que ser sempre à custa da reputação alheia? Pois é exatamente assim que se pavimenta um longo trecho da estrada para o inferno, com esse tipo de boa intenção.
No 9º mandamento, Deus proíbe explicitamente o adultério, e Jesus é mais rigoroso ainda quando diz que se um homem abandona sua mulher e se casa com uma outra, comete adultério. E se a mulher que foi abandonada pelo adúltero se casar com outro, igualmente se torna adúltera. Infelizmente, parece que esse mandamento foi apagado das mentes cristãs, depois que a maioria dos países legalizou o divórcio. Hoje, o motivo mais comum para o adultério é justamente o amor. Um homem abandona sua esposa e vice-versa, não porque tinha a intenção deliberada de prejudicar sua família, mas simplesmente porque se apaixonou por outra pessoa. Como podemos ver, rompe-se com o compromisso matrimonial, desestrutura-se a unidade familiar e a sociedade, abandonam-se os filhos e causam-se imensos sofrimentos ao cônjuge com a melhor das boas intenções, tudo por amor. Finalmente, chegamos ao 10º mandamento, onde Deus expressamente nos proíbe cobiçar as coisas alheias, incluindo a explícita ou implícita intenção de adquiri-los por meios ilícitos. Novamente aqui encontramos as mesmas justificativas usadas para o roubo, tudo com a melhor das intenções. Como dizer que o ladrão, o indivíduo que sequer nos conhece pessoalmente, pode nutrir algum ódio no coração contra nós? Como dizer que ele nos roubou de propósito apenas por sentimentos de vingança? E quando se trata de latrocínio, como dizer que ele tinha a intenção premeditada de matar a vítima que sequer a conhecia? Certamente, se fôssemos usar o critério das boas intenções em todos os julgamentos, não existiriam presídios na face da terra e nem tampouco o inferno existiria, como ousam supor os inferno-vacantistas. Que são os inferno-vacantistas? Os que acham que o inferno está vacante, né? Que o inferno está vazio. Tá? É uma palavra inventada em paralelo com a palavra sede vacantista, aqueles que acham que a sede de Pedro está vacante, que o atual Papa não é verdadeiro. Infelizmente, ainda que esses tenham apenas a boa intenção de exaltar a misericórdia divina, a justiça divina também é infalível e possui o mesmo peso de sua misericórdia. Eis porque o inferno existe e de boas intenções certamente está superlotado. Vamos então rezar um pouquinho para agradecer a Deus por esta nossa aula. Vamos rezar a oração pela qual a salvação entrou no mundo, que é a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorioso São José, coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.